Olha, eu vou te dizer uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora. Enquanto você está aí perdendo seu tempo obcecada com a vida dos outros, preocupada com o que fulano está fazendo, com o que seu ex está postando nas redes sociais, com o que a vizinha vai pensar, com o que a colega de trabalho está conquistando, a sua própria vida está passando, escorregando pelos seus dedos com uma areia fina e você nem percebe. Você está literalmente desperdiçando os dias mais preciosos que você tem, os únicos dias que você realmente possui. E sabe o que é pior? Você está fazendo isso de forma voluntária, consciente, porque se acostumou a viver na periferia da sua própria existência. E eu não estou aqui para ser boazinha com você, não estou aqui para passar a mão na sua cabeça e dizer que está tudo bem, porque não está. A verdade é que você está se traindo todos os dias e isso precisa parar agora. Sabe aquela sensação que você tem quando acorda de manhã e já pega o celular antes mesmo de escovar os dentes? Você abre o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e começa a consumir a vida dos outros como se fosse um café da manhã obrigatório. Você vê a foto daquela conhecida que está viajando, daquele casal que parece perfeito, da amiga que emagreceu, do seu ex com alguém nova, e ali naquele momento, sem você perceber, você já começou o seu dia colocando a sua vida em segundo plano. Você já acordou dizendo para o universo, para você mesma, que a vida dos outros é mais interessante, mais importante, mais digna de atenção do que a sua própria. E isso se repete ao longo do dia inteiro. Você está no trabalho, mas pensando no que aquela pessoa disse. Você está com suas amigas, mas comparando sua vida com a delas. Você está em casa, mas remoendo situações do passado, conversas que já acabaram, relacionamentos que já terminaram. Você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente da sua própria vida. E isso, minha querida, é uma tragédia silenciosa que está acontecendo com milhões de mulheres neste exato momento. E agora vem a parte que você realmente não quer ouvir, mas que eu preciso te dizer porque eu me importo com você. Porque eu já vi muitas mulheres chegarem no meu consultório depois que já era tarde demais. Se você continuar assim, se você continuar desperdiçando sua energia vital, seu tempo, sua atenção com coisas e pessoas que não te constroem, você vai acordar daqui a 5, 10 anos e vai perceber que você não viveu. Você vai olhar para trás e vai ver que você foi apenas uma espectadora da vida dos outros enquanto a sua própria vida acontecia sem você. E sabe o que é pior? Aquele homem que você tanto pensa, aquele ex que você stalkeia nas redes sociais, aquele cara que você ainda espera que volte, ele não está perdendo tempo pensando em você. Ele está vivendo, ele está seguindo em frente, ele está construindo uma nova vida, possivelmente com outra pessoa, e enquanto isso você está aí, paralisada, presa no passado, desperdiçando o seu presente e hipotecando o seu futuro por alguém que já te esqueceu. E quando você finalmente acordar, quando você finalmente perceber o tempo que perdeu, pode ser que seja tarde demais para recuperar. Pode ser que você olhe no espelho e não reconheça mais quem você é, porque você passou tanto tempo vivendo para os outros que esqueceu completamente de viver para você mesma. Mas espera, porque ainda não é o pior cenário. O pior cenário é que enquanto você está aí, nessa letargia emocional, nessa paralisia existencial, outras mulheres estão tomando as rédeas da própria vida. Outras mulheres da sua idade, com os mesmos desafios que você, com as mesmas dores, com as mesmas cicatrizes, estão fazendo escolhas diferentes. Elas estão investindo em si mesmas, estão se redescobrindo, estão se reinventando, estão se tornando versões mais poderosas, mais magnéticas, mais realizadas de si mesmas. E sabe quem está percebendo isso? Aquele mesmo homem que te deixou, que não te valorizou, que te fez sentir pequena,
ele vai olhar para essas mulheres e vai se sentir atraído, porque homens são atraídos por mulheres que estão vivas, que estão presentes, que estão brilhando. E enquanto isso, você que poderia estar nesse lugar de poder, você vai estar ainda presa no mesmo lugar, remoendo as mesmas dores, repetindo os mesmos padrões, e ele vai construir uma vida feliz com outra pessoa. Uma pessoa que decidiu se concentrar em si mesma, que decidiu parar de desperdiçar a vida, e você vai ficar ali assistindo de longe, se perguntando o que você fez de errado, quando, na verdade, o que você fez de errado foi não fazer nada por você mesma. E não parar por aí, porque o universo não tem piedade de quem não tem piedade de si mesmo. Quando você não se prioriza, quando você não se coloca em primeiro lugar, você está enviando uma mensagem clara para o mundo: eu não sou importante, eu não mereço, eu não valho. E o mundo, minha querida, o mundo acredita em você. O mundo te trata exatamente do jeito que você se trata. Então, se você se trata como segunda opção, como plano B, como alguém que pode esperar, o mundo vai te colocar exatamente nesse lugar. Os homens vão te tratar como segunda opção. As oportunidades vão passar por você. A vida vai acontecer ao seu redor, mas não com você. E o mais trágico de tudo isso é que você vai começar a acreditar que você realmente não merece mais, que você realmente não é suficiente, que o seu tempo já passou. E aí, minha querida, aí você vai estar não apenas desperdiçando sua vida, você vai estar desperdiçando a sua essência, o seu potencial, tudo aquilo que você poderia ter sido mais. Nunca foi porque você teve medo, porque você se acomodou, porque você escolheu viver na sombra ao invés de ser a luz. Agora, antes de eu continuar te mostrando como sair desse buraco, eu preciso que você faça algo por você mesmo agora. Se você chegou até aqui, se essas palavras estão ecoando dentro de você, se você está sentindo aquele aperto no peito que é o despertar da consciência, eu preciso que você se inscreva neste canal, porque o que eu vou compartilhar com você daqui para frente pode literalmente mudar a trajetória da sua vida. Não é sobre mim, é sobre você ter acesso a esse tipo de conteúdo sempre que você precisar se lembrar de quem você realmente é. E deixa um comentário aqui embaixo, pode ser só um emoji, pode ser uma palavra, pode ser o que você está sentindo agora, porque quando você se manifesta, quando você se posiciona, mesmo que seja só com um comentário, você está praticando o ato de existir, de se fazer presente, e é isso que você precisa começar a fazer em todas as áreas da sua vida. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui embaixo e volta aqui porque o que vem agora é transformador. Vamos falar sobre o que realmente significa se concentrar em você mesmo, porque eu sei que você já ouviu isso milhares de vezes. Concentre-se em você, cuide de você, ame a si mesmo, bababá. Todo mundo fala isso, mas ninguém te ensina como fazer de verdade. Ninguém te diz que se concentrar em você mesma não é egoísmo, é sobrevivência. Ninguém te explica que quando você não está concentrado em você, você está automaticamente concentrado em todo mundo, menos em quem realmente importa. E olha, eu entendo perfeitamente por que isso acontece. Nós mulheres fomos programadas, condicionadas, treinadas desde pequenas para cuidar dos outros. Cuida do irmão mais novo, ajuda a mãe, seja boazinha, não seja egoísta, pensa nos outros primeiro. E isso foi se infiltrando na nossa psique de tal forma que quando chegamos na vida adulta, quando chegamos nos nossos 45, 50, 60 anos, a gente nem sabe mais quem a gente é sem os outros. A gente se define pelos papéis que desempenhamos: mães, esposa, filha, funcionária, amiga. Mas e você? Quem é você quando tira todas essas máscaras, todos esses papéis? Você sabe responder essa pergunta? A maioria das mulheres que chegam no meu consultório não sabe. Elas olham para mim com aqueles olhos perdidos e dizem: Ana Beatriz, eu não sei mais quem eu sou.
E sabe o que eu digo para elas? Eu digo ótimo, porque agora você tem a oportunidade de se descobrir de verdade, não como os outros querem que você seja, mas como você realmente é. E essa jornada de autodescoberta, essa jornada de se concentrar em si mesma, ela não é uma jornada egoísta, ela é a jornada mais generosa que você pode fazer. Porque quando você está bem, quando você está inteira, quando você está cheia de si mesmo, você transborda para os outros. Você não dá migalhas, você não dá sobras, você dá abundância. Mas quando você está vazia, quando você está esgotada de tanto se doar sem se nutrir, você não tem nada para dar, nem para você, nem para ninguém. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos. Eu estava em um período da minha vida em que eu estava absolutamente focada em ajudar todo mundo, pacientes, família, amigos, projetos, palestras, livros. Eu estava naquela de querer salvar o mundo, sabe? E eu achava que isso era nobre, que isso era bonito, que isso me tornava uma pessoa melhor, até que um dia eu desmaiei. Literalmente desmaiei no consultório entre uma consulta e outra. E quando eu acordei no hospital, a médica olhou para mim e disse: Ana Beatriz, seu corpo está te dando um recado. Você não pode continuar assim. E ali, naquela cama de hospital, eu tive que encarar uma verdade muito dura. Eu estava me matando para cuidar dos outros. E no processo, eu estava me negligenciando completamente. Eu não estava me concentrando em mim mesma, eu estava me diluindo nos outros. E sabe o que eu aprendi com isso? Que quando você não cuida de você, quando você não se prioriza, você não está sendo generosa, você está sendo irresponsável. Irresponsável com você mesma, com seu corpo, com sua mente, com sua vida. Então, quando eu falo para você se concentrar em si mesma, eu não estou falando de uma coisa superficial, não estou falando de fazer as unhas ou comprar uma roupa nova, embora isso também seja gostoso e válido. Eu estou falando de algo muito mais profundo e urgente. Eu estou falando de você resgatar a sua essência, de você recuperar a sua energia vital, que está sendo drenada por preocupações inúteis, por pessoas que não merecem, por situações que você não pode controlar. Eu estou falando de você fazer uma limpeza profunda na sua vida e perguntar: o que aqui realmente me pertence? O que aqui realmente me nutre? O que aqui realmente me faz crescer? E tudo que não passar nesse teste, minha querida, você precisa ter a coragem de soltar. E olha, eu sei que isso não é fácil. Eu sei que tem aquela amiga que você conhece há 20 anos, mas que toda vez que você encontra com ela, você sai se sentindo pior. Eu sei que tem aquele familiar que só te procura quando precisa de algo. Eu sei que tem aquele ex que você ainda mantém contato porque você tem medo de magoar, de ser vista como má, de ser julgada. Mas eu preciso te fazer uma pergunta muito direta. Por que você tem tanto medo de magoar os outros, mas não tem medo nenhum de magoar a si mesma? Por que você protege tanto os sentimentos dos outros, mas não protege os seus? Por que você é tão generosa com todo mundo, mas tão mesquinha com você mesma? Isso não é virtude, minha querida. Isso é autossabotagem disfarçada de bondade. Vamos falar sobre algo que eu sei que está acontecendo com você agora, neste momento. Você está assistindo a este vídeo, mas sua mente já viajou umas 5 vezes. Você já pensou no que precisa fazer depois? Já lembrou daquela conversa que te incomodou? Já checou mentalmente se respondeu todas as mensagens? Já se preocupou com o que vai fazer para o jantar? Você está aqui, mas não está presente. E isso, minha querida, isso é o sintoma de uma vida que não está sendo vivida com consciência. Isso é o sintoma de uma mente que foi treinada para estar sempre em outro lugar, menos no aqui e agora. E sabe por que isso é grave? Porque a vida acontece no presente. O passado já foi, o futuro ainda não chegou. Tudo que você tem de verdade é este momento, agora. E se você não está presente nele, você não está vivendo, você está apenas existindo no piloto automático. Você sabe qual é a diferença entre uma mulher que desperdiça a vida
e uma mulher que vive plenamente não é dinheiro, não é beleza, não é idade, não é sorte. A diferença é presença. A mulher que vive plenamente está presente na própria vida. Ela está ali inteira, consciente, fazendo escolhas deliberadas. Ela não está no Instagram enquanto toma café. Ela está tomando café, sentindo o sabor, o cheiro, o calor da xícara nas mãos. Ela não está conversando com alguém enquanto pensa em outra coisa. Ela está ali, ouvindo, conectada, presente. E essa presença, essa capacidade de estar inteira em cada momento, isso é o que torna uma mulher magnética. Isso é o que torna uma mulher irresistível, não só para os homens, mas para a própria vida. E agora eu vou te contar algo que talvez você não queira aceitar, mas que é absolutamente verdadeiro. Os homens sentem quando você não está presente na sua própria vida. Eles sentem quando você está mais preocupada com eles do que com você mesma. Eles sentem quando você está vazia, quando você está buscando neles algo que você deveria buscar em si mesma. E sabe o que acontece? Eles fogem, não porque eles são ruins, não porque eles não te merecem, mas porque ninguém quer carregar o peso de ser o sentido da vida de outra pessoa. Ninguém quer ser responsável por preencher um vazio que não é dele. Os homens são atraídos por mulheres que estão cheias de si mesmas, que têm uma vida própria, que têm interesses, paixões, propósitos, não porque eles são egoístas, mas porque isso é saudável, isso é atraente, isso é sexy. Uma mulher que se concentra em si mesma, que cuida de si mesma, que se prioriza, ela mana uma energia completamente diferente. Ela não precisa, ela escolhe, ela não implora, ela atrai. Ela não persegue, ela é perseguida. Então, se você está aí ainda pensando naquele homem que te deixou, ainda stalkeando as redes sociais dele, ainda esperando que ele volte, enquanto você está fazendo isso, você está literalmente entregando o seu poder para ele. Você está dizendo: minha felicidade depende de você, minha vida só tem sentido se você estiver nela. E sabe o que é irônico? Se você parasse de fazer isso e você realmente se concentrasse em você mesma, se você investisse toda essa energia que você gasta pensando nele em você, você não só ficaria bem, você ficaria tão bem, tão radiante, tão poderosa, que ele provavelmente ia querer voltar. Mas aí, minha querida, aí você já não ia mais querer porque você teria descoberto algo muito melhor, você mesma. Olha, eu trabalho com a mente humana há décadas e eu posso te garantir uma coisa: o maior medo das mulheres da sua idade não é envelhecer, não é ficar sozinha, não é não ser mais desejada. O maior medo é olhar para trás e perceber que você não viveu, que você deixou a vida passar, que você tinha tanto potencial, tantos sonhos, tantas possibilidades, mas você não fez nada com isso porque você estava ocupada demais se preocupando com os outros, com o que os outros querem. E esse medo, minha querida, ele é absolutamente justificado, porque isso está acontecendo com milhões de mulheres neste exato momento. Elas estão desperdiçando os melhores anos da vida delas, preocupadas com coisas que não importam, com pessoas que não valem a pena, com situações que elas não podem controlar. Mas aqui está a boa notícia, a notícia que eu preciso que você grave no seu coração. Não é tarde demais. Não importa quantos anos você tem, não importa quantos erros você já cometeu, não importa quanto tempo você já desperdiçou. Hoje, agora, neste momento, você pode fazer uma escolha diferente. Você pode decidir que a partir de agora você vai se concentrar em você mesma. Você pode decidir que você vai parar de viver na periferia da sua própria vida e vai finalmente se colocar no centro. Você pode decidir que você vai parar de ser uma espectadora e vai se tornar protagonista. E quando você faz essa escolha, quando você realmente se compromete com ela, tudo muda.
Não da noite para o dia, não de forma mágica, mas de forma consistente, real, profunda. Agora, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre como você faz isso na prática, porque teoria todo mundo tem. O que você precisa são ferramentas concretas, passos práticos que você possa aplicar hoje, agora, e eu vou te dar essas ferramentas, mas antes eu preciso que você entenda algo fundamental. Se concentrar em você mesma não é um projeto de fim de semana, não é uma fase, não é algo que você faz quando sobra tempo. É uma decisão de vida, é uma postura, é uma forma de existir no mundo. E como toda mudança real, ela exige comprometimento, disciplina e, acima de tudo, amor próprio. Não aquele amor próprio de fachada, de foto no Instagram com legenda motivacional, mas aquele amor próprio profundo, visceral, que te faz dizer não quando precisa dizer não, que te faz sair de onde você não é valorizada, que te faz escolher você mesmo quando todo mundo está esperando que você escolha os outros. A primeira coisa que você precisa fazer, e isso é urgente, é identificar todos os ladrões de energia da sua vida. E olha, eles estão por toda parte. Tem os ladrões óbvios, aquela pessoa tóxica que só reclama, aquele relacionamento que só te drena, aquele trabalho que te suga a alma. Mas tem também os ladrões sutis, aqueles que você nem percebe, o hábito de chechar com o celular a cada 5 minutos, a compulsão de saber o que todo mundo está fazendo, a necessidade de estar sempre disponível para todo mundo, a dificuldade de dizer não, o vício em ser útil, em ser necessária. Esses ladrões sutis são os mais perigosos porque você nem percebe que eles estão te roubando até que você está completamente esgotada, completamente vazia. Então pega um papel agora, literalmente agora, e faz uma lista. Na sua vida te drena. Quais situações te deixam exausta? Quais hábitos te roubam tempo e energia sem te dar nada em troca? E seja honesta, brutalmente honesta, porque ninguém vai ver essa lista além de você. Coloca tudo. A amiga que só te procura para reclamar, o familiar que te cobra, mas nunca te apoia, o ex que você ainda mantém contato, o hábito de ficar rolando o feed antes de dormir, a obrigação social que você cumpre só para não ser julgada, tudo. E quando você terminar essa lista, você vai olhar para ela e vai sentir um aperto no peito, porque você vai perceber quanto da sua vida está sendo desperdiçada com coisas que não te constroem, com pessoas que não te merecem, com situações que não te levam a lugar nenhum. E aí vem a parte difícil, a parte que separa as mulheres que realmente mudam das mulheres que só ficam reclamando. Você precisa agir. Você precisa começar a eliminar esses ladrões de energia da sua vida. E eu sei o que você está pensando. Mas, Ana Beatriz, eu não posso simplesmente cortar pessoas da minha vida. Eu não posso largar tudo. Eu tenho responsabilidades, eu tenho compromisso. E eu te digo, você está certa. Você não pode fazer tudo de uma vez, mas você pode começar. Você pode começar a estabelecer limites. Você pode começar a dizer não. Você pode começar a se afastar de quem te faz mal. Você pode começar a priorizar o que realmente importa. E cada pequena ação nessa direção, cada pequeno não que você diz para os outros, é um sim que você está dizendo para você mesma. Deixa eu te dar um exemplo prático. Tem aquela amiga que sempre te liga para reclamar da vida, mas quando você precisa dela, ela nunca está disponível. Você sabe quem é? Todo mundo tem uma assim. E toda vez que ela te liga, você atende, você escuta, você acolhe porque você é uma boa amiga, porque você não quer magoar, porque você tem medo de ser vista como egoísta. Mas depois que você desliga, você se sente péssima, você se sente drenada, você se sente usada. Então, da próxima vez que ela ligar, você não precisa atender. Você pode deixar ir para a caixa postal, você pode responder depois com uma mensagem curta. Você pode, inclusive, ter uma conversa honesta com ela e dizer:
Olha, eu percebi que nossas conversas são sempre sobre seus problemas e eu não estou conseguindo lidar com isso agora porque eu também estou passando por coisas difíceis. E se ela for uma amiga de verdade, ela vai entender. E se ela não for, bem, você acabou de descobrir que ela não era amiga, era só alguém que usava você como terapeuta gratuita. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Aquele trabalho que te explora, começa a procurar outro, começa a estabelecer limites, começa a dizer não para horas extras não remuneradas. Aquele familiar que te cobra, mas nunca te apoia, diminui o contato, estabelece limites para de se justificar. Aquele ex que você ainda mantém contato, bloqueia, apaga, some. E eu sei que isso parece radical. Eu sei que você está pensando que eu estou sendo muito dura, mas eu preciso ser, porque a sua vida está passando e ninguém vai vir te salvar, ninguém vai vir te dar permissão para viver. Você precisa tomar essa decisão sozinha. Agora, eliminar os ladrões de energia é só o primeiro passo. O segundo passo, e esse é fundamental, é você começar a investir em si mesma, de verdade. E quando eu digo investir, eu não estou falando só de dinheiro, embora dinheiro também seja importante. Eu estou falando de tempo, de atenção, de energia. Eu estou falando de você dedicar a melhor parte de você para você mesma, não as sobras, não o que sobrou depois que todo mundo já foi atendido. Você precisa se tornar a prioridade número 1 da sua própria vida. E isso, minha querida, isso é revolucionário para uma mulher, especialmente para uma mulher da sua geração que foi ensinada que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Mas deixa eu te explicar uma coisa sobre egoísmo, porque eu acho que existe uma confusão muito grande sobre isso. Egoísmo é quando você só pensa em você e não se importa com ninguém. Autocuidado, amor próprio, se priorizar, isso não é egoísmo, isso é saúde mental, isso é sobrevivência, isso é inteligência emocional. Quando você está bem, quando você está cheia, quando você está realizada, você consegue ser muito melhor para as pessoas que você ama. Você consegue dar de verdade, não por obrigação, não por culpa, mas por generosidade genuína. Mas quando você está vazia, quando você está esgotado, você não tem nada para dar, e aí você acaba se doando por obrigação, por culpa, e isso gera ressentimento, isso gera amargura, isso te adoece. Então, como você investe em si mesma? Primeiro, você precisa descobrir o que te nutre. E isso é muito individual. Não existe uma fórmula pronta. Para algumas mulheres é ler, para outras é dançar, para outras é estar na natureza, para outras é estudar algo novo, para outras é ter tempo sozinha, para outras é estar com pessoas que amam. Você precisa descobrir o que te faz sentir viva, o que te faz sentir inteira, o que te faz sentir você mesma, e quando você descobrir, você precisa proteger esse tempo como se fosse sagrado, porque deixa eu te contar sobre uma paciente minha. Vou chamar ela de Márcia. Márcia chegou no meu consultório completamente destruída. Ela tinha 52 anos, tinha acabado de se divorciar depois de 25 anos de casamento. Os filhos já eram adultos e tinham saído de casa e ela simplesmente não sabia mais quem ela era. Ela me disse: Ana Beatriz, eu passei a vida inteira sendo esposa e mãe e agora eu não sou mais nenhuma das duas coisas e eu não sei quem eu sou. E eu olhei para ela e perguntei: o que você gosta de fazer? E ela ficou em silêncio. Ela literalmente não sabia responder. Ela tinha passado 25 anos fazendo o que o marido gostava, o que os filhos precisavam, o que a família esperava, e ela tinha se perdido completamente no processo. E sabe o que eu fiz? Eu dei uma tarefa para ela. Eu disse: Márcia, toda semana você vai experimentar uma coisa nova. Pode ser qualquer coisa. Uma aula de dança, um curso online, um hobby diferente, um lugar novo, mas tem que ser algo que você escolhe. Não porque alguém espera, não porque alguém precisa, mas porque você quer. E nas primeiras semanas foi difícil, ela não sabia nem por onde começar, mas ela foi tentando. Ela experimentou a aula de yoga e não gostou. Ela tentou pintura
e achou chato. Ela foi em um clube de leitura e se sentiu deslocada, mas ela continuou tentando. E um dia ela experimentou aula de dança de salão e algo acendeu nela. Ela me disse que quando ela estava dançando, ela se sentia viva pela primeira vez em anos. Ela se sentia presente, ela se sentia lá mesma. E sabe o que aconteceu? Ela começou a dançar 2 vezes por semana, depois 3, depois ela entrou em um grupo de dança, começou a fazer apresentações, fez amigos novos, começou a viajar para festivais de dança. E quando eu a vi 6 meses depois, ela era outra pessoa. Ela estava radiante, ela estava confiante, ela estava viva. E sabe o que ela me disse? Ela disse: Ana Beatriz, eu não sabia que eu podia ser feliz sozinha. Eu achava que eu precisava de um homem para me completar, mas eu descobri que eu já sou completa, eu só tinha esquecido. E olha, não foi a dança que transformou a Márcia, foi a decisão dela de se concentrar em si mesma, de investir em si mesma, de se priorizar. A dança foi só o veículo. E essa história não é única. Eu tenho centenas de histórias assim, mulheres que estavam completamente perdidas, que achavam que a vida tinha acabado, que achavam que era tarde demais e que quando fizeram a escolha de se concentrar em si mesmas, de parar de desperdiçar a vida, elas se transformaram completamente. E a parte mais linda é que quando elas se transformaram, quando elas se tornaram versões mais plenas de si mesmas, tudo ao redor delas mudou também. Os relacionamentos melhoraram, as oportunidades apareceram, e sim, os homens começaram a aparecer também, mas aí elas já não precisavam mais, elas só queriam se o homem agregasse, se o homem somasse, porque elas já estavam completas sozinhas. Agora, tem um aspecto disso tudo que eu preciso abordar porque eu sei que está na sua cabeça. E se eu me concentrar em mim mesma e ficar sozinha para sempre? E se os homens não gostarem de mulheres independentes? E se eu perder minha chance de ser amada? E eu vou te responder isso com toda clareza. Se um homem não gosta de você porque você é independente, porque você tem uma vida própria, porque você se prioriza, esse homem não te merece. Ponto. Não tem discussão. Um homem de verdade, um homem maduro, um homem que vale a pena, ele não quer uma mulher dependente, ele não quer uma mulher que vive em função dele, ele quer uma parceira. Ele quer uma mulher que está inteira, que tem vida própria, que se complementa com ele, mas não depende dele. E olha, eu vou te contar um segredo sobre os homens que eu aprendi ao longo de anos estudando o comportamento humano. Os homens são muito mais atraídos por mulheres que não precisam deles do que por mulheres que precisam. Parece contraditório, mas é verdade. Quando uma mulher precisa de um homem, quando ela está desesperada, quando ela está vazia, o homem sente isso e pode até ficar no começo por pena, por ego, mas ele não fica por amor, ele não fica por desejo genuíno. Mas quando uma mulher está bem sozinha, quando ela tem uma vida rica, quando ela está cheia de si mesma, o homem sente que ele precisa conquistar ela, que ele precisa se esforçar, que ele precisa ser alguém especial para estar ao lado dela. E isso, minha querida, isso é o que cria a atração real duradoura. Então, se você está com medo de se concentrar em você mesma porque você acha que vai afastar os homens, pode relaxar, porque você vai afastar, sim, mas só os homens errados, os homens que querem uma mulher fraca, dependente e segura, e os homens certos, os homens que valem a pena, esses vão ser atraídos como ímãs, porque eles vão reconhecer em você algo raro, algo precioso, uma mulher que se conhece, que se valoriza, que se respeita. E esses homens, minha querida, esses são os únicos que merecem estar na sua vida. Mas vamos além dos homens, porque francamente, sua vida não pode girar em torno de ter ou não ter um homem.
Você é muito mais do que isso. Você é um universo inteiro de possibilidades, de talentos, de sonhos, de potencial. E quando você se concentra em você mesma, quando você para de desperdiçar sua vida com preocupações inúteis, você começa a descobrir esse universo. Você começa a descobrir coisas sobre você que você nem sabia que existiam. Você descobre que você é mais forte do que imaginava, mais capaz do que acreditava, mais interessante do que pensava. E tem uma coisa que acontece quando você começa essa jornada de autoconhecimento, de se concentrar em si mesma. Você começa a atrair pessoas diferentes. Você começa a atrair pessoas que estão no mesmo nível de consciência que você, pessoas que também estão investindo em si mesmas, pessoas que também estão vivendo com propósito. E essas conexões, minha querida, essas conexões são transformadoras, porque elas te elevam, elas te inspiram, elas te desafiam a ser ainda melhor. E as pessoas que te puxavam para baixo, que te drenavam, que te faziam sentir pequena, essas naturalmente vão saindo da sua vida, porque vocês não vibram mais na mesma frequência. Agora, eu preciso falar sobre uma coisa que é extremamente importante e que muitas mulheres negligenciam: o cuidado com o corpo. E olha, eu não estou falando de padrão de beleza, não estou falando de emagrecer para agradar os outros, não estou falando de fazer cirurgia plástica. Eu estou falando de você honrar o seu corpo, de você cuidar dele, de você tratá-lo com respeito e carinho. Seu corpo é a casa da sua alma, é o veículo que você tem para experimentar a vida, e se você não cuida dele, você está literalmente sabotando sua própria existência. E cuidar do corpo não é só sobre estética, é sobre saúde, é sobre energia, é sobre vitalidade. Quando você se alimenta bem, quando você se movimenta, quando você dorme o suficiente, quando você cuida da sua saúde, você tem mais energia para fazer tudo o que você quer fazer. Você acorda disposta, você enfrenta os desafios com mais força, você se sente melhor consigo mesma. E isso, minha querida, isso é parte fundamental de se concentrar em você mesma. Quantas mulheres eu vejo que estão tão ocupadas cuidando dos outros que não têm tempo para ir ao médico, para fazer exames, para cuidar da própria saúde? Quantas mulheres comem as sobras da comida dos filhos, não fazem exercício porque não têm tempo? Dormem mal porque estão sempre preocupadas com alguma coisa. E aí o corpo começa a dar sinais, dores, cansaço. E mesmo assim elas continuam, porque elas acham que cuidar de si mesmas é luxo, é egoísmo, é algo que pode esperar. Mas não pode. Seu corpo não pode esperar. Sua saúde não pode esperar. Então, se você não está cuidando do seu corpo, se você não está priorizando sua saúde, isso precisa mudar agora. Agenda aqueles exames que você está adiando há meses. Começa a se movimentar, nem que seja uma caminhada de 15 minutos por dia. Melhora a sua alimentação. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser melhor do que está. Dorme as horas que você precisa dormir e, se você tem insônia, procura ajuda, porque sono é fundamental para tudo. E quando você começa a cuidar do seu corpo, algo mágico acontece. Você começa a se sentir melhor. E quando você se sente melhor, você age melhor. E quando você age melhor, sua vida melhora. É uma espiral positiva. E tem outro aspecto do cuidado com o corpo que é frequentemente negligenciado: o prazer. Quando foi a última vez que você fez algo só porque era gostoso, só porque te dava prazer? Quando foi a última vez que você se permitiu sentir prazer sem culpa? Muitas mulheres têm uma relação tão complicada com o prazer que elas se sentem culpadas quando fazem algo para si mesmas, quando se permitem sentir bem. E isso, minha querida, isso é resultado de anos de condicionamento que te ensinou que você não merece, que você precisa ganhar, que você precisa se sacrificar antes de se permitir sentir bem. Mas eu estou aqui para te dizer que você merece prazer, você merece sentir bem, você merece
ter momentos de puro deleite, sem culpa, sem justificativa. Você merece aquele banho demorado com uma música boa. Você merece aquela comida deliciosa. Você merece aquele dia sem fazer nada. Você merece aquele momento de intimidade consigo mesma. Você merece tudo isso e muito mais, não porque você fez por merecer, mas simplesmente porque você existe, porque você é um ser humano, porque você é valiosa. E quando você começa a se permitir sentir prazer, quando você começa a honrar suas necessidades, algo muito interessante acontece. Você se torna mais magnética. Porque uma mulher que se permite sentir prazer, que está conectada com seu corpo, que se sente bem consigo mesma, ela emana uma energia sensual, uma energia de vida, que é absolutamente irresistível. E não, isso não tem nada a ver com idade, com corpo perfeito, com padrão de beleza. Tem a ver com você estar confortável na sua própria pele, com você se aceitar, com você se celebrar. Agora, vamos falar sobre algo que está te impedindo de se concentrar em você mesma e que você talvez nem perceba: a culpa. A culpa é o veneno silencioso que está matando milhões de mulheres. Culpa de não ser boa o suficiente, culpa de não fazer o suficiente, culpa de dizer não, culpa de ter limites, culpa de existir do jeito que você é. E essa culpa, minha querida, ela não é sua. Ela foi colocada em você por uma sociedade que se beneficia de mulheres culpadas, porque mulheres culpadas são mulheres controláveis, são mulheres que se sacrificam, que se anulam, não questionam. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental. Você não deve nada a ninguém. Você não precisa se justificar por existir, por ter necessidades, por ter limites, por escolher você mesma. Você não precisa pedir desculpas por não ser o que os outros esperavam, por não cumprir as expectativas, por não se encaixar no molde. Você é livre. Você sempre foi livre. Você só não sabia, porque te ensinaram desde pequena que sua liberdade era egoísmo, que seu prazer era pecado, que suas necessidades eram menos importantes que as necessidades dos outros. Mas agora você sabe, agora você está acordando. E com esse despertar, vem a responsabilidade de fazer escolhas diferentes, de viver de forma diferente. E sim, isso vai incomodar pessoas. Quando você para de ser quem eles querem que você seja e começa a ser quem você realmente é, as pessoas vão estranhar, vão questionar, vão até tentar te fazer sentir culpada de novo, mas você não pode cair nessa armadilha. Você precisa se manter firme na sua decisão de se concentrar em você mesma, de parar de desperdiçar a sua vida. E olha, tem uma pergunta que eu quero que você se faça agora e que você se faça todos os dias daqui para frente. O que eu estou fazendo hoje que o meu eu do futuro vai agradecer? Porque veja bem, cada escolha que você faz hoje está construindo a pessoa que você vai ser amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Se você continuar fazendo as mesmas escolhas, você vai continuar sendo a mesma pessoa, tendo os mesmos resultados, sentindo as mesmas frustrações. Mas se você começar a fazer escolhas diferentes, escolhas que te priorizem, escolhas que te construam, você vai se transformar e sua vida vai se transformar junto. Então, todo dia, quando você acordar, se pergunte: o que eu posso fazer hoje por mim mesma? Não precisa ser algo grande, pode ser algo pequeno. Pode ser meditar 5 minutos, pode ser dizer não para algo que você não quer fazer, pode ser investir meia hora em algo que você ama, pode ser simplesmente se olhar no espelho e se dizer que você é suficiente, que você é valiosa, que você merece tudo de bom. Pequenas ações diárias, repetidas consistentemente, criam transformações monumentais. E tem um conceito que eu quero introduzir aqui que é fundamental, o conceito de energia vital. Você tem uma quantidade limitada de energia vital todos os dias. Você pode pensar nela como uma bateria que você acorda com ela cheia e ao longo do dia ela vai sendo drenada. E a questão é, onde você está gastando essa energia? Você está gastando com coisas que te constroem ou com coisas que te destroem?
Você está investindo em você mesma ou você está se diluindo nos outros? Porque se você está gastando sua energia vital com preocupações inúteis, com pessoas tóxicas, com situações que você não pode controlar, você está literalmente desperdiçando sua vida. Você está desperdiçando sua força vital. Mas quando você se torna consciente disso, quando você começa a gerenciar a sua energia vital de forma inteligente, tudo muda. Você começa a dizer não para o que te drena e sim para o que te nutre. Você começa a estabelecer limites claros. Você começa a escolher onde você coloca a sua atenção, o seu tempo, sua energia. E isso, minha querida, isso é poder. Isso é liberdade. Isso é você finalmente tomando as rédeas da sua própria vida. E sabe o que é mais interessante? Quando você começa a gerenciar a sua energia vital dessa forma, você percebe que você tem muito mais energia do que imaginava, porque você não está mais desperdiçando ela, você está canalizando ela para o que realmente importa. E aí você consegue fazer coisas que você achava que não tinha tempo, você consegue realizar ações que você achava que eram impossíveis, você consegue se tornar a mulher que você sempre quis ser, mas nunca teve coragem. Agora, tem uma armadilha que eu preciso te alertar, porque muitas mulheres caem nela quando começam a se concentrar em si mesmas. A armadilha da perfeição. Você começa a fazer mudanças, você começa a investir em você e de repente você cria essa expectativa de que você precisa ser perfeita, de que você precisa fazer tudo certo, de que você não pode falhar. E aí, na primeira dificuldade, no primeiro erro, você desiste, você se julga, você volta para os velhos padrões. Mas eu preciso que você entenda, se concentrar em você mesma não é sobre perfeição, é sobre progresso. Não é sobre fazer tudo certo. É sobre fazer melhor do que ontem. Não é sobre nunca falhar. É sobre se levantar toda vez que você cair. Você vai ter dias ruins, você vai ter recaídas, você vai ter momentos em que vai querer desistir. E tá tudo bem. Isso faz parte do processo. O que não pode acontecer é você usar esses momentos como desculpa para voltar para onde você estava. Você precisa se dar graça, se dar compaixão, se dar o direito de ser humana, imperfeita, em construção. E tem outra coisa importante: não compare sua jornada com a de ninguém. Cada mulher tem seu tempo, seu processo, suas circunstâncias. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. O que é fácil para uma pode ser difícil para outra. E tá tudo bem, você não está competindo com ninguém, você está apenas se tornando uma versão melhor de você mesma. Então, para de olhar para o lado, para de se comparar, para de achar que você está atrasada, você está exatamente onde precisa estar e cada passo que você dá, por menor que seja, é um passo na direção certa. Agora, eu quero falar sobre algo que é absolutamente crucial e que muitas mulheres negligenciam: a importância de ter um propósito. Porque veja bem, você pode fazer tudo o que eu te falei até agora. Você pode eliminar os ladrões de energia, pode investir em você mesma, pode cuidar do seu corpo, pode gerenciar a sua energia vital. Mas se você não tem um propósito, se você não sabe para onde você está indo, você vai se sentir perdida, você vai se sentir vazia. E quando eu falo de propósito, eu não estou falando necessariamente de algo grandioso, de mudar o mundo, de ter uma missão épica. Pode ser algo simples, algo que te dá sentido, algo que te faz acordar de manhã com vontade de viver. Pode ser aprender algo novo, pode ser desenvolver um talento, pode ser ajudar pessoas de alguma forma, pode ser criar algo, pode ser viajar, pode ser qualquer coisa que faça você sentir que sua vida tem significado, que você está aqui por uma razão. E a beleza disso é que o propósito não é algo que você encontra, é algo que você cria. Você cria através das suas escolhas, através das suas ações, através do que você decide que é importante para você. E quando você tem um propósito, quando você está caminhando em direção a algo que te importa, você se torna
imparável, porque você não está mais vivendo no piloto automático, você não está mais apenas reagindo à vida, você está criando sua vida, você está dirigindo o seu destino. E tem uma coisa linda que acontece quando você tem um propósito, você para de se preocupar tanto com o que os outros pensam, porque você está tão focada no seu caminho, tão comprometida com o que você quer construir, que a opinião dos outros perde a importância. Não é que você se torna seletiva. Você ouve quem te agrega, quem te apoia, quem te desafia de forma construtiva, mas você para de dar poder para quem só critica, quem só julga, quem só te puxa para baixo. Deixa eu te fazer algumas perguntas que vão te ajudar a descobrir ou redescobrir seu propósito. O que te fazia feliz quando você era criança, antes de te ensinarem o que você deveria ser? O que você faria se você não tivesse medo de falhar? O que você faria se dinheiro não fosse um problema? Como você quer ser lembrada? O que você quer que digam sobre você quando você não estiver mais aqui? Essas perguntas, minha querida, essas perguntas são poderosas, porque elas te conectam com sua essência, com o que realmente importa para você, não com o que os outros acham que deveria importar. E quando você começa a responder essas perguntas com honestidade, quando você começa a ouvir sua voz interior, aquela voz que foi silenciada por anos de condicionamento, você começa a descobrir seu caminho. E pode ser que esse caminho seja completamente diferente do que você imaginou, pode ser que ele te assuste, pode ser que ele te desafie, mas ele vai ser seu, autenticamente seu. E isso, minha querida, isso é tudo. Agora eu preciso falar sobre algo que é extremamente importante e que está diretamente ligado a se concentrar em você mesma, a importância de estar sozinha. E quando eu digo sozinha, eu não estou falando de solidão, aquele sentimento ruim de abandono. Eu estou falando de solitude, aquele estado consciente de estar consigo mesmo, de desfrutar da própria companhia, de não precisar de ninguém para se sentir completa. Muitas mulheres têm pavor de ficar sozinhas, elas pulam de relacionamento em relacionamento, elas se cercam de pessoas o tempo todo, elas fazem qualquer coisa para não ter que ficar sós consigo mesmas. E sabe por quê? Porque quando você está sozinha, quando não tem ninguém para te distrair, você tem que encarar a si mesma. Você tem que encarar seus medos, suas inseguranças, suas dores. E isso dói, isso é desconfortável, isso é assustador, mas é também absolutamente necessário, porque é nesse encontro com você mesma, é nessa solidão consciente que você se descobre de verdade. É ali que você ouve sua voz interior, é ali que você se conecta com sua essência, é ali que você se torna inteira. E quando você aprende a estar bem sozinha, quando você aprende a desfrutar da sua própria companhia, você se torna livre. Você para de aceitar qualquer migalha de atenção, você para de ficar em relacionamentos ruins só para não ficar sozinha, você para de se anular para agradar os outros. Então, se você tem medo de ficar sozinha, se você evita a todo custo momentos de solitude, eu te desafio, começa a passar tempo sozinha intencionalmente. Pode ser meia hora por dia, pode ser um dia por semana, pode ser o que funcionar para você. Mas faça isso. Desligue o celular, desligue a TV, desligue todas as distrações e simplesmente fique com você mesma. No começo vai ser desconfortável, você vai querer fugir, você vai querer se distrair, mas resista. Fique ali. Expire, sinta, e aos poucos você vai começar a se conhecer de verdade, você vai começar a se aceitar, você vai começar a se amar. E quando você aprende a estar bem sozinha, um milagre acontece. Você para de atrair pessoas por carência e começa a atrair pessoas por escolha. Você para de aceitar qualquer coisa e começa a escolher o que te faz bem. Você para de ser uma mulher que precisa e se torna uma mulher
que escolhe. E isso, minha querida, isso muda tudo. Isso muda a qualidade dos seus relacionamentos. Isso muda a qualidade da sua vida. Agora, vamos falar sobre algo que eu sei que está te preocupando: o tempo. Você está pensando, Ana Beatriz, tudo isso é lindo, mas eu não tenho tempo. Eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho responsabilidades. Como eu vou encontrar tempo para me concentrar em mim mesma? E eu vou te responder com toda honestidade. Você não vai encontrar tempo, você vai criar tempo. Porque tempo não é algo que você encontra, é algo que você prioriza. Pensa comigo, quantas horas por dia você passa no celular, rolando o feed das redes sociais sem nem perceber? Quantas horas você gasta assistindo programas de TV que você nem gosta de verdade? Quantas horas você desperdiça com preocupações inúteis, com conversas que não te levam a lugar nenhum, com situações que você não pode controlar? Agora imagina se você pegasse só uma parte desse tempo e investisse em você mesma. Imagina a diferença que isso faria. A questão não é ter tempo, é fazer do tempo que você tem uma prioridade para você mesma. E olha, eu não estou dizendo que você precisa de horas e horas por dia. 15 minutos de manhã para meditar, meia hora à noite para ler algo que te inspira, uma hora no fim de semana para fazer algo que você ama. Pequenos momentos, consistentemente, fazem uma diferença enorme. O problema é que você está esperando ter tempo sobrando. Você está esperando a vida ficar menos corrida. Você está esperando as circunstâncias perfeitas. Mas elas nunca vão chegar. A vida sempre vai ser corrida. Sempre vai ter responsabilidades. Sempre vai ter desculpas. Você precisa decidir agora, com as circunstâncias que você tem agora, que você vai se priorizar. E tem uma coisa que eu preciso te dizer que pode ser dura, mas é verdadeira. Se você não está encontrando tempo para você mesma, é porque você não está se priorizando. É porque, no fundo, você ainda acredita que você não é importante o suficiente, que você pode esperar, que os outros são mais importantes. E enquanto você acreditar nisso, você vai continuar desperdiçando sua vida. Mas quando você realmente decide que você é prioridade, quando você realmente se compromete com você mesma, você encontra tempo. Você acorda meia hora mais cedo? Você acorda meia hora mais cedo? Você diz não para compromissos que não são essenciais? Você reorganiza sua agenda? Porque você entende que investir em você mesma não é luxo, não é egoísmo, é necessidade, é sobrevivência, é a coisa mais importante que você pode fazer. Agora, eu quero falar sobre algo que é fundamental e que muitas vezes é negligenciado: a importância de ter uma rede de apoio. E quando eu falo de rede de apoio, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Você não precisa de 50 amigas, você precisa de 2 ou 3 pessoas que realmente te entendem, que te apoiam, que te desafiam a ser melhor, que celebram suas vitórias e te acolhem nas suas derrotas. E olha, construir uma rede de apoio de qualidade exige que você seja seletiva. Você precisa escolher estar perto de pessoas que estão no mesmo caminho que você, pessoas que também estão investindo em si mesmas, pessoas que também estão buscando crescimento e evolução. Porque quando você está cercada de pessoas assim, vocês se elevam mutuamente, vocês se inspiram, vocês se motivam, vocês se apoiam. Mas quando você está cercada de pessoas que só reclamem, que só falam dos outros, que só te puxam para baixo, você vai acabar se tornando como elas, porque você se torna a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, olha ao seu redor. As pessoas que estão perto de você estão te levando ou te puxando para baixo. Elas te inspiram ou te drenam. Elas te desafiam a ser melhor ou te fazem sentir mal por querer crescer. E seja honesta na resposta, porque isso é crucial. E se você perceber que você não tem uma rede de apoio de qualidade,
Se você perceber que as pessoas ao seu redor não te fazem bem, você precisa ter a coragem de se afastar e buscar novas conexões. E eu sei que isso não é fácil, especialmente quando são pessoas que estão na sua vida há muito tempo, mas você precisa entender que lealdade a pessoas que te fazem mal não é virtude, é autossabotagem. Você não deve nada a ninguém. Você não precisa manter pessoas na sua vida só porque vocês têm história. Se a relação não te faz bem, se ela não te constrói, você tem todo o direito de se afastar. E tem outra coisa importante, você precisa aprender a pedir ajuda. Muitas mulheres acham que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que elas precisam dar conta de tudo sozinhas. Mas isso não é força, isso é orgulho, e esse orgulho está te matando. Você não precisa carregar tudo sozinha, você pode pedir ajuda, você pode delegar, você pode dividir responsabilidades, e quando você faz isso, quando você permite que outras pessoas te apoiem, você está se dando o presente de não ter que ser forte o tempo todo, de poder ser vulnerável, de poder ser humana. Agora, vamos falar sobre algo que é extremamente poderoso e que pode transformar completamente sua vida. A prática da gratidão. E olha, eu sei que isso pode soar clichê, eu sei que você já ouviu isso 1000 vezes, mas eu preciso te dizer, gratidão não é só um conceito bonito, é uma ferramenta neurocientífica poderosa que literalmente muda a química do seu cérebro. Quando você pratica gratidão, quando você conscientemente foca no que você tem ao invés do que te falta, você treina seu cérebro para ver o positivo, para reconhecer as bênçãos, para valorizar o que você já conquistou. E isso, minha querida, isso muda tudo. Porque você para de viver na falta, você para de viver na comparação, você para de viver na insatisfação crônica e você começa a viver na abundância, no reconhecimento, na valorização. E a prática é simples. Todo dia, de preferência de manhã ou à noite, você lista 3 coisas pelas quais você é grata. Podem ser coisas grandes ou pequenas, não importa. O importante é que você faça isso conscientemente, que você realmente sinta gratidão, não só liste mecanicamente. Você pode ser grata pela sua saúde, pela comida na mesa, por ter um teto, por ter acordado, por ter pessoas que te amam, por ter aprendido algo novo, por ter superado um desafio, qualquer coisa. E quando você faz isso consistentemente, você vai perceber uma mudança profunda na sua forma de ver a vida. Você vai começar a perceber coisas boas que você nem notava antes. Você vai começar a valorizar mais o que você tem. Você vai começar a se sentir mais plena, mais satisfeita, mais feliz. E isso não é mágica, é ciência. É o seu cérebro sendo treinado para focar no positivo ao invés do negativo. E tem um aspecto da gratidão que é particularmente poderoso. Ser grata por você mesma. Ser grata pelo seu corpo que te carrega todos os dias, pela sua mente que te permite pensar e criar, pela sua resiliência que te fez superar tudo que você já superou, pela sua coragem de estar aqui tentando, se esforçando, crescendo. Quando você começa a ser grata por você mesma, quando você começa a reconhecer seu próprio valor, você se transforma, você para de se cobrar tanto, você para de se julgar tanto, você para de se comparar tanto e você começa a se aceitar, a se respeitar, a se amar. Agora, eu preciso falar sobre algo que é extremamente importante e que está diretamente ligado a parar de desperdiçar sua vida. A importância de viver no presente. Porque, veja bem, você só tem este momento. O passado já foi, você não pode mudar. O futuro ainda não chegou, você não pode controlar. Tudo que você tem de verdade é agora, este momento, esta minha respiração. E se você não está presente nele, se você está presa no passado ou ansiosa com o futuro, você está perdendo sua vida.
E eu sei que isso não é fácil. Eu sei que você tem traumas do passado que te assombram. Eu sei que você tem preocupações com o futuro que te tiram o sono, mas você precisa entender que quando você fica remoendo o passado, você está desperdiçando o presente. Quando você fica ansiosa com o futuro, você está desperdiçando o presente. E o presente, minha querida, o presente é tudo que você tem. Então, como você pratica estar presente? Primeiro, através da respiração consciente. Várias vezes ao dia, pare o que você está fazendo, respire fundo e simplesmente observe sua respiração. Isso te traz para o agora, isso te tira da sua cabeça e te coloca no seu corpo, no momento presente. E segundo, através da atenção plena no que você está fazendo. Se você está comendo, coma. Não fique no celular, não fique pensando em outra coisa, apenas coma, sinta os sabores, as texturas, o prazer de se alimentar. Se você está conversando com alguém, converse, não fique pensando no que você vai responder, não fique secando o celular, apenas ouça, esteja presente. Se você está trabalhando, trabalhe. Não fique pensando no que você vai fazer depois, apenas foque no que você está fazendo agora. E quando você começa a viver mais presente, algo mágico acontece. Você começa a aproveitar mais a vida, porque você não está mais sempre pensando no próximo momento, no próximo objetivo, na próxima conquista. Você está aqui, agora, vivendo, sentindo, experienciando. E isso, minha querida, isso é viver de verdade. Não é só existir, não é só passar pelos dias. É viver cada momento com consciência, com presença, com plenitude. E tem uma coisa linda que acontece quando você vive mais presente. Você para de desperdiçar tempo com arrependimentos do passado e preocupações com o futuro. Você para de viver naquele ciclo vicioso de remoer o que já foi e se preocupar com o que ainda não é. E você ganha um presente precioso: paz. Paz mental, paz emocional, paz existencial. E essa paz, minha querida, essa paz é o maior luxo que você pode ter neste mundo caótico, acelerado, ansioso em que vivemos. Agora, eu quero falar sobre algo que é fundamental e que muitas mulheres lutam para fazer: estabelecer e manter limites. Porque, veja bem, quando você decide se concentrar em você mesma, quando você decide parar de desperdiçar sua vida, você inevitavelmente vai precisar estabelecer limites. Limites com pessoas que te drenam, limites com situações que te esgotam, limites com demandas que não são suas. Estabelecer limites não é ser má, não é ser egoísta, não é ser insensível. Estabelecer limites é se respeitar, é se proteger, é se valorizar. É dizer, eu importo, minhas necessidades importam, meu tempo importa, minha energia importa. E quando você estabelece limites, você está ensinando as pessoas como te tratar. Você está dizendo, até aqui você pode chegar, daqui para frente é o meu espaço e você precisa respeitar. Mas muitas mulheres têm dificuldade com isso porque elas foram ensinadas que dizer não é ruim, que estabelecer limites é egoísmo, que elas precisam estar sempre disponíveis, sempre acessíveis, sempre prontas para ajudar. E isso, minha querida, isso está te matando. Porque quando você não tem limites, as pessoas abusam. Não porque elas são más, mas porque você permite, você ensina as pessoas que elas podem te ligar a qualquer hora, que elas podem te pedir qualquer coisa, que você sempre vai estar lá, não importa o custo para você. Então, se você quer realmente se concentrar em você mesma, se você quer realmente parar de desperdiçar sua vida, você precisa aprender a estabelecer limites. Onde as pessoas estão ultrapassando, onde você está dizendo sim quando deveria dizer não, onde você está se anulando para agradar os outros. E quando você identificar esses lugares, você precisa agir. E agir significa
comunicar seus limites de forma clara e firme. Você não precisa ser agressiva, você não precisa brigar, mas você precisa ser clara. Olha, não posso mais fazer isso. Olha, eu preciso desse tempo para mim. Olha, isso não funciona mais para mim. E quando você comunica seus limites, algumas pessoas vão respeitar. E essas são as pessoas que merecem estar na sua vida. Mas outras pessoas vão ficar bravas, vão te acusar de egoísmo, vão tentar te fazer sentir culpada. E essas, minha querida, essas são exatamente as pessoas de quem você precisa se afastar, porque elas não te respeitam, elas só querem te usar. E tem uma coisa importante: manter limites é tão importante quanto estabelecer, porque você vai estabelecer um limite e as pessoas vão testar. Elas vão ver se você está falando sério, se você vai ceder. E se você ceder, se você voltar atrás, você está ensinando que seus limites não são reais, que elas podem ignorar. Então você precisa ser firme. Você precisa manter seus limites mesmo quando é desconfortável, mesmo quando as pessoas ficam bravas, mesmo quando você se sente culpada, porque seus limites são sagrados. Eles são a proteção da sua energia, da sua paz, da sua vida. Agora, vamos falar sobre algo que é extremamente poderoso e que pode acelerar completamente sua transformação: a importância de ter um mentor ou uma referência. Porque, veja bem, você não precisa reinventar a roda. Existem mulheres que já passaram pelo que você está passando, que já superaram os desafios que você está enfrentando, que já construíram a vida que você quer construir, e você pode aprender com elas, você pode se inspirar nelas, você pode encurtar seu caminho observando o caminho delas. E um mentor não precisa ser alguém que você conhece pessoalmente. Pode ser alguém que você admira de longe, pode ser uma autora que você lê, pode ser uma palestrante que você assiste, pode ser até mesmo personagens de livros ou filmes que te inspiram. O importante é que você tenha referências de mulheres que são o que você quer ser, que vivem como você quer viver, que conquistaram o que você quer conquistar. Porque essas referências te mostram que é possível, elas te mostram o caminho, elas te inspiram nos momentos difíceis. E se você puder ter um mentor real, alguém que te oriente, que te desafie, que te apoie, isso é ainda mais poderoso. Pode ser uma terapeuta, pode ser uma amiga mais velha e mais experiente, pode ser alguém da sua área profissional. O importante é que seja alguém que já está onde você quer chegar, alguém que pode te mostrar o caminho, te alertar sobre as armadilhas, te encorajar quando você quiser desistir. E tem uma coisa importante: seja também uma mentora. Quando você começa a crescer, quando você começa a se transformar, compartilhe isso. Ajude outras mulheres que estão começando o caminho que você já está percorrendo. Porque quando você ensina, você aprende duas vezes. Quando você apoia outras mulheres, você se fortalece. E quando mulheres apoiam mulheres, quando mulheres se elevam mutuamente, coisas incríveis acontecem. Nós mudamos não só nossas vidas, mas o mundo. Agora eu preciso falar sobre algo que é absolutamente crucial e que pode ser o divisor de águas na sua transformação. A importância de celebrar suas vitórias. Porque, veja bem, você está tão acostumado a focar no que está errado, no que você ainda não conquistou, no que você ainda precisa melhorar, que você esquece de celebrar o que você já conquistou, o quanto você já cresceu, o quanto você já superou. E isso é grave, porque quando você não celebra suas vitórias, quando você não reconhece seu progresso, você está enviando uma mensagem para o seu cérebro de que nada do que você faz é suficiente, de que você nunca é suficiente. E isso te mantém presa naquele ciclo de insatisfação crônica, de sempre buscar mais, sem nunca aproveitar o que você já tem. Então, comece a celebrar suas vitórias, por menores que sejam. Você disse não para algo que te fazia mal, celebra. Você dedicou meia hora para você mesma, celebra. Você estabeleceu um limite,
Celebra. Você fez algo que te dava medo? Celebra. Cada pequena vitória merece ser reconhecida, merece ser celebrada, porque cada pequena vitória é um passo na direção da mulher que você quer ser. E celebrar não precisa ser algo grande. Pode ser simplesmente reconhecer para você mesma: olha, eu fiz isso, eu consegui, eu estou orgulhosa de mim. Pode ser compartilhar com uma amiga, pode ser escrever no seu diário, pode ser se dar um presente, pode ser qualquer coisa que marque aquele momento, que te faça sentir que você está progredindo, que você está crescendo, que você está se transformando. E quando você começa a celebrar suas vitórias, algo lindo acontece. Você treina seu cérebro para focar no positivo, para reconhecer o progresso, para valorizar o caminho e não só o destino. E isso te dá motivação para continuar, te dá força para enfrentar os desafios, te dá a certeza de que você está no caminho certo, de que você está se tornando quem você quer ser. Agora, eu quero falar sobre algo que é extremamente importante e que muitas vezes é negligenciado. A importância de ter rituais. Rituais são ações conscientes que você faz regularmente que te conectam com você mesma, com os seus valores, com o seu propósito. Podem ser rituais matinais, noturnos, semanais, mensais. O importante é que sejam momentos sagrados que você dedica para você mesma. Um ritual matinal pode ser acordar, meditar por 5 minutos, escrever 3 coisas pelas quais você é grata, tomar um café consciente sem celular e definir uma intenção para o dia. Um ritual noturno pode ser desligar os eletrônicos 1 hora antes de dormir, fazer uma reflexão do dia, escrever no diário, fazer uma leitura inspiradora. Um ritual semanal pode ser um dia só para você, sem compromissos, sem obrigações, só para fazer o que te nutre. Um ritual mensal pode ser uma revisão do mês, celebrar as vitórias, ajustar o que não está funcionando, definir intenções para o próximo mês. E a beleza dos rituais é que eles criam estrutura, eles criam consistência, eles te ancoram em um mundo caótico, acelerado e imprevisível. Os rituais são seu porto seguro, são seus momentos sagrados que ninguém pode tirar de você. E quando você tem rituais, quando você os honra, você está dizendo para você mesma: eu importo, meu bem-estar importa, minha paz importa. Então, se você ainda não tem rituais, cria. Começa com algo simples, algo que você consiga manter. Não precisa ser perfeito, não precisa ser elaborado. Pode ser só 5 minutos de silêncio de manhã, pode ser uma caminhada no fim do dia, pode ser escrever 3 linhas no diário antes de dormir. O importante é que você crie esses momentos sagrados e que você os proteja como se fossem o tesouro mais precioso que você tem. Porque, agora, eu preciso falar sobre algo que é fundamental e que pode ser o que está te impedindo de realmente se transformar: o medo. Medo de mudar, medo de ser julgada, medo de falhar, medo de ter sucesso, medo de ser quem você realmente é. E esse medo, minha querida, esse medo é normal, é humano, mas ele não pode te paralisar, ele não pode te impedir de viver. Porque veja bem, do outro lado do medo está tudo o que você quer. Do outro lado do medo está a mulher que você quer ser, está a vida que você quer viver, está a liberdade que você tanto deseja. Mas para chegar lá, você precisa atravessar o medo, você precisa fazer mesmo com medo, você precisa agir apesar do medo. E olha, coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. É sentir o frio na barriga e dar o passo. É sentir a insegurança e tomar a decisão. É sentir o medo de ser julgada e ser você mesma assim mesmo. E cada vez que você faz isso, cada vez que você
age, apesar do medo, você se fortalece, você cresce, você se torna mais corajosa. Então, o que você está deixando de fazer por medo? Que sonho você está adiando? Que conversa você está evitando? Que mudança você está protelando? Identificar isso e depois se pergunta: o que é pior, o medo de tentar ou o arrependimento de não ter tentado? Porque eu te garanto, minha querida, o arrependimento é muito pior que o medo. O medo passa, o arrependimento fica. E tem uma coisa que eu preciso te dizer: você é muito mais forte do que imagina. Você já superou tanta coisa, você já passou por tantos desafios, você já sobreviveu a tantas dores. Você tem dentro de você uma força, uma resiliência, uma coragem que você nem imagina. E quando você se conecta com essa força, quando você reconhece o quanto você é capaz, o medo diminui, ele perde o poder, ele deixa de te controlar. Agora, estamos chegando ao final dessa conversa e eu preciso te dizer algo muito importante. Tudo que eu compartilhei com você aqui não vale nada se você não agir. Você pode ter assistido até aqui, pode ter se emocionado, pode ter concordado com tudo, mas se você não fizer nada diferente, se você não tomar ação, nada vai mudar. Conhecimento sem ação é só informação. E informação sem transformação é desperdício. Então, o que você vai fazer agora? Como você vai aplicar o que aprendeu aqui? Que primeira ação você vai tomar hoje mesmo para começar a se concentrar em você mesma, para parar de desperdiçar a sua vida? Porque esse é o momento, minha querida. Não amanhã, não na próxima semana, não quando as circunstâncias forem perfeitas. Agora. Este momento é tudo que você tem e você precisa aproveitá-lo. E olha, eu sei que é assustador, eu sei que mudar dá medo, eu sei que sair da zona de conforto, mesmo que essa zona seja desconfortável, é difícil, mas eu também sei que você é capaz. Eu sei que você tem dentro de você tudo que você precisa para se transformar, para criar a vida que você merece, para se tornar a mulher que você sempre quis ser. Você só precisa decidir, você só precisa se comprometer, você só precisa dar o primeiro passo. E quando você der esse primeiro passo, quando você realmente se comprometer com você mesma, com sua transformação, com sua vida, o universo conspira a seu favor. Oportunidades aparecem, pessoas certas surgem, caminhos se abrem, não porque é mágica, mas porque quando você muda sua energia, quando você muda suas escolhas, você muda suas escolhas, você muda sua realidade. Então eu quero que você faça algo por você mesmo agora. Eu quero que você coloque a mão no coração, respire fundo e faça um compromisso consigo mesma. Diga: eu me comprometo a me concentrar em mim mesma. Eu me comprometo a parar de desperdiçar minha vida. Eu me comprometo a me priorizar, a me valorizar, a me respeitar. Eu me comprometo a viver plenamente, a estar presente, a aproveitar cada momento. Eu me comprometo a ser a protagonista da minha vida, não mais uma espectadora. E eu me comprometo a honrar esse compromisso todos os dias, com cada escolha que eu faço, com cada ação que eu tomo. E depois que você fizer esse compromisso, eu quero que você escreva ele em algum lugar onde você veja todos os dias. Pode ser no espelho do banheiro, pode ser na geladeira, pode ser no seu celular, pode ser no seu diário. O importante é que você veja ele todos os dias e se lembre do compromisso que você fez consigo mesma. E nos dias difíceis, e eles vão existir, nos dias em que você quiser desistir, em que você quiser voltar para os velhos padrões, em que você se sentir cansado e sem forças, eu quero que você volte aqui, que você assista esse vídeo de novo, que você se lembre de por que você começou, que você se reconecte com essa força que você tem dentro de você. Porque você é capaz, minha querida. Você sempre foi capaz. Você só precisava se lembrar disso. E olha, eu quero te dizer uma última coisa antes de terminarmos.
Você não está sozinha nessa jornada. Existem milhões de mulheres ao redor do mundo que estão passando pelo mesmo que você, que estão lutando as mesmas batalhas, que estão buscando a mesma transformação. E quando você se conecta com essas mulheres, quando você compartilha sua jornada, quando você apoia uma outra, a jornada se torna mais leve e o propósito se fortalece. A sua força se multiplica pela força dela. E juntas vocês se tornam uma muralha contra a dúvida, o medo e o desânimo. Essa é a verdadeira transformação. É assim que você se torna irreconhecível em 7 dias. Não é sobre mudar a sua aparência, mas sim a sua essência, a sua energia, o brilho no seu olhar. A pessoa que você verá no espelho no 7º dia não será uma estranha, será a sua versão mais autêntica, corajosa e presente. Irreconhecível para os seus medos, para a sua procrastinação, para a sua autossabotagem. Irreconhecível para todos aqueles que duvidaram de você. E o mais importante, irreconhecível para a antiga versão de si mesma, que aceitava menos do que merecia. E para selar esse nosso pacto, para que essa corrente de força que iniciamos aqui não se quebre, eu te peço, comente aqui embaixo a frase: Asti, eu me comprometo comigo. Declare ao mundo e, principalmente, a sua decisão foi tomada. Ao fazer isso, você não só reforça seu compromisso, mas também inspira outras mulheres que lerão os comentários e verão que não estão sozinhas. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo para que essa energia chegue a mais pessoas e compartilhe com aquela amiga, irmã, mãe ou colega que precisa ouvir isso hoje. Seja o ponto de partida na vida de alguém. E claro, se inscreva no canal para continuarmos juntas nessa jornada de crescimento e transformação. Eu acredito em você mais do que você talvez acredite agora. Mas isso vai mudar. A sua nova vida começa com a decisão que você toma neste exato momento. Um beijo imenso no seu coração e nos vemos no próximo vídeo.